verde encarnada, que é a luz da tua jornada. Vitória é a certeza de tua força e tradição. Programa Orgulho de Ser Lusa, hoje aqui na sala da presidência da Portuguesa, falar aqui com o Leandro, que hoje, queira ou não queira, né, Leandro, mas é o que responde presidente em exercício. Presidente em exercício da Portuguesa, pelo Estatuto da Portuguesa, com a saída do Jorge, tá com o Leandro, para a gente bater um papo aqui hoje, aqui no programa Orgulho de Ser Lusa. Seja bem-vindo e é bom ter você aqui. Obrigado, Mirandinha, é um prazer poder conversar contigo e transmitir aí pelo menos algumas notícias, que eu sei que a torcida da Portuguesa está ávida por notícias e principalmente por novidades. E não só a torcida, Leandro, a comunidade inteira, a ansiedade da Portuguesa, ver essa Portuguesa melhorar, ver essa Portuguesa crescer. E cada pessoa que passa por aqui pela presidência vê aquela ansiedade do torcedor. Ainda agora eu estive numa padaria que é a Bela Paulista, muito famosa ali na Avenida Paulista, né? A Doc Lobo, o Toninho. E é um torcedor fanático, esse é fanático, ele vem em todos os jogos da Portuguesa, que show que faça sol, ele, o Carlinho, o Alberto Taxista, está todo mundo aqui. Então é torcedor, esse não é aquele torcedor que torce para o São Paulo, torce para o Corinthians e gosta da Portuguesa, não, são torcedores da Portuguesa. Eles hoje estão muito preocupados e a primeira pergunta para você, evidentemente, é: você vai continuar como presidente da Portuguesa ou você vai abrir o cargo para eleição aqui dentro da Portuguesa? Bom, o Estatuto ele prevê que com a saída do presidente e do vice, eu como presidente do conselho assumiria o clube por até 30 dias com a obrigação de convocar novas eleições. Essas eleições vão ser realizadas no dia 28 de abril, nós já fixamos inclusive a data, e vamos aguardar para ver quem vem, se é que teremos aí candidatos para essa eleição. Eu, de minha parte, eu me candidatei à presidência do Conselho, gostaria muito de exercer o meu mandato como presidente do Conselho Deliberativo até o fim, e acho que hoje a Portuguesa precisa de uma liderança que consiga congregar todas as alas políticas do clube para conseguir fazer uma administração pacífica e com apoio maciço. Eu insisto muito e venho batendo muito numa tecla, Mirandinha, de que a Portuguesa ela não é um clube de um homem só. Ela não é mais. Infelizmente, a gente fica procurando um salvador da pátria, a gente fica procurando alguém para salvar o clube, mas a Portuguesa não vai ser salva por um homem, a Portuguesa vai ser salva por todos nós, desde que a gente esteja juntos e desde que nós estejamos em busca do mesmo objetivo. Então, hoje o que tem que ser trabalhado é esse grupo de pessoas. E eu acho que eu posso dar a minha contribuição fazendo parte desse grupo de pessoas e exercendo a minha função dentro do Conselho Deliberativo. Mas pelo Estatuto você pode convocar a eleição ou você pode assumir o cargo como presidente até o mandato que seria do Jorge? Não, eu sou obrigado a chamar eleições no prazo de 30 dias. Tá? E foi exatamente o que eu fiz, é exatamente o que eu estou fazendo, por isso que vão haver eleições, vai haver eleições no dia 28 de abril, próximo dia 28 de abril. Acaso não haja candidato, tá? Que a eleição não chegue a eleger um presidente e um vice-presidente, aí a gente ficaria numa situação onde novamente os cargos estão vagos. Nesta possibilidade, existe uma interpretação dos estatutos que permite dizer que eu deveria continuar até que, mais uma vez, eu convocasse novas eleições. A única regra do estatuto que diz que eu, como presidente do conselho, assumiria o mandato até o final, seria acaso faltassem apenas 90 dias para o término do mandato. Ou seja, agora não vou fazer essa conta de cabeça, mas por volta do mês de setembro, se até lá não houvesse uma eleição que conseguisse eleger um presidente e um vice, aí sim eu teria condições estatutárias de tocar o mandato, de permanecer no cargo até o fim do mandato, que seria até o final desse ano. Esclarecido aí para você que está em casa, acompanhando o programa Orgulho de Ser Lusa, um bate-papo aqui, não é nem uma entrevista aqui com o Leandro. Mas, Leandro, a gente sentiu a ansiedade da tua pessoa, referente quando você ficou presidente interino, mesmo assim, da ontem, na Câmara Municipal, você foi homenageado pelo Almeidinha, né?
devido à pessoa, as informações que você tem, tudo que você fez pela Portuguesa, você acha que você estaria preparado se não aparecesse um candidato para assumir a Portuguesa como presidente? Mirandinha, eu digo o seguinte, eu nasci preparado porque eu, graças a Deus, tive a honra de partilhar de alguns momentos, apesar de ser muito novo, muito pequeno, com aquele que eu considero o maior presidente da história da Associação Portuguesa de Desportos, o Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, meu avô. Fui introduzido muito cedo na vida administrativa do clube pelo meu pai, Dr. Marco Antônio Teixeira Duarte. Então hoje eu posso dizer para você que eu conheço todas as entranhas do clube, enfim, os principais aspectos do clube, aquilo que efetivamente trouxe o clube até essa situação, as questões principais, aquilo que demanda maior atenção, as prioridades do clube. Preparado sim, eu me julgo preparado. Se não me julgasse preparado, nem teria me candidatado à posição de presidente do Conselho Deliberativo. Mas é como eu te disse, a gente não pode cometer o erro de depositar expectativas ou esperanças em apenas uma pessoa ou em apenas um único nome. O trabalho hoje para tirar a Portuguesa dessa situação é um trabalho coletivo. É um trabalho de várias pessoas, de vários homens de bem e homens da Portuguesa, que juntos conseguirão sim tirar a Portuguesa dessa situação. Então é o que eu digo, eu não quero e não aceito que sejam criadas expectativas em torno de uma única pessoa, seja eu ou quem quer que fosse. Hoje a Portuguesa ela é um clube que precisa de esforços somados. Na sua opinião, então, hoje não seria um homem de ferro, uma mão bate, que nem diz, uma mão cacetete e a outra uma almofada, não seria um homem de ferro, seria uma equipe, pelo menos de 10 pessoas no mínimo, para dirigir realmente a Portuguesa, para tirar ela dessa situação de hoje? Eu não estou fazendo nenhuma alusão, nem sugerindo nenhum tipo de modelo. A Portuguesa hoje ela tem um modelo presidencialista, que é o modelo previsto no Estatuto. O que eu acho é que hoje, aquela pessoa que vier a ser presidente do clube e o vice-presidente também, eles têm que ter a habilidade necessária de congregar para a sua diretoria as pessoas certas nos lugares certos. Aliás, essa é a maior habilidade, talvez, de um grande líder. O grande líder ele tem que ter essa perspicácia de conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos. E acho que essa é a grande missão. A outra grande missão de quem vier administrar a Portuguesa é mão de ferro nas finanças. A Portuguesa não pode, eu venho insistindo muito, é outra tecla que eu venho batendo muito, a Portuguesa não pode continuar com essa administração hemorrágica, que é gastar mais daquilo que ela sonha em arrecadar. Porque a arrecadação no futebol é um troço muito complexo, especialmente quando você tem um clube na A2 do Paulista, um clube na Série C do Brasileiro, que não te dá nenhum atrativo de mídia, portanto não atrai patrocinadores, não atrai receita de patrocínio vultuosa ou capaz de te dar uma condição financeira estável. Então hoje quem vier vai ter que ter uma preocupação fundamental com as finanças do clube. É o que eu digo, é fazer o que a gente faz dentro das nossas residências. Ninguém de nós aqui nas suas casas ou nas suas empresas gasta mais do que aufere de receita. Aqui na Portuguesa a regra tem que ser a mesma. A Portuguesa não pode mais ser balão de ensaio para ter experimentos, olha, vamos tentar fazer desse jeito ou vamos tentar fazer daquele. Não, é a simples receita de equilibrar as contas e para isso vai ter que ter muita mão de ferro aqui dentro. Até porque quem chegar na Portuguesa hoje vai pegar sérios problemas. Hoje, não só a Portuguesa, mas todos os clubes estão com problema com a parte social dos clubes. Que essas partes sociais hoje, elas dão muito custo e a arrecadação é pouco. Primeiro que a gente tem que desmistificar algumas coisas, né? E algumas informações, às vezes, que os nossos associados, os nossos conselheiros, enfim, a nossa comunidade recebe. Primeiro que o que torna a Portuguesa deficitária é a forma como o futebol foi administrado. O clube hoje, mesmo com uma quantidade muito pequena de sócios, principalmente de sócios em dia, o clube ele é absolutamente equilibrado nas suas finanças e nas suas contas. Hoje, se você pegar as despesas da Portuguesa, cerca de 80% são destinadas ao futebol. Apenas 20% ficam para serem destinadas às despesas da parte social do clube. Então eu diria para você que é muito mais fácil hoje administrar o clube, mesmo com esse cenário que eu concordo, que foi o cenário que você desenhou aqui, do que você conseguir administrar o futebol. Hoje o
O complicado é você conseguir fazer um time competitivo com custo baixo. Essa é a grande estratégia para qualquer dirigente de clube de futebol. Agora, ideias para você tornar esse clube, a parte social, mais rentável existem, porque ainda que os clubes ligados ao futebol tiveram realmente uma queda muito grande na sua parte populacional de associados, de pessoas que frequentam e usam o clube, você ainda tem clubes não ligados ao futebol que permanecem superavitários, cheios de gente e de sócios, pagando caro. Às vezes, cito aqui o Esporte Clube Pinheiros, o próprio Paineiras do Morumbi, enfim, você tem clubes que ainda sobreviveram mesmo com todas essas situações que você bem colocou. Mas aqui a Portuguesa ela tem condições hoje de buscar parcerias com a entidade privada, com empresas, para que esse clube possa oferecer as suas dependências para os funcionários dessas empresas, uma espécie de um clube para aquela empresa, para aqueles funcionários, uma espécie de uma colônia, né? Você pode abrir o clube eventualmente para um uso apenas e tão somente aos finais de semana para quem não for sócio do clube, mediante obviamente pagamento de algumas taxas. Ideias não faltam, o que falta é a gente implementar. E o futebol? Que fazer do futebol hoje uma Portuguesa grande, uma Portuguesa gigante, é o 5º time de São Paulo e um dos melhores do Brasil, e além da Portuguesa ser um grande nome dentro do cenário futebolístico, ele representa uma comunidade muito grande, que é a comunidade portuguesa, né? O que fazer com o futebol da Portuguesa hoje, Leandro? Bom, na verdade hoje é o que eu disse agora há pouco, a Portuguesa vai precisar encontrar a maneira de se fazer um futebol competitivo com um custo muito pequeno. Então aí vem a pergunta, né? Mas como fazer isso? Qual é a receita do milagre? Não existe milagre, o que existe é você buscar oportunidades, arregaçar as mangas e buscar oportunidade. Você faz isso procurando clubes que hoje disputam as divisões mais altas, tanto do campeonato nacional quanto dos campeonatos regionais, e vai entabular parcerias onde você vai pegar atletas desses clubes que não estão sendo utilizados e vai oferecer a Portuguesa como vitrine. Esse jogador, a ideia é que ele viesse num custo zero ou num custo muito baixo, que o clube que enviasse esse jogador continuasse pagando por esse atleta e que a Portuguesa pudesse funcionar como uma vitrine, inclusive oferindo participação, acaso esse atleta viesse posteriormente a ser negociado tanto para outros clubes dentro do Brasil ou fora do Brasil. Não tem muito segredo, Mirandinha. A gente tem que buscar soluções e às vezes as soluções são mais caseiras e mais simples do que possam parecer. Não adianta. Hoje a Portuguesa, com as suas próprias pernas e com o seu próprio esforço, ela não consegue montar um time com estrelas ou um time com um alto custo que garanta uma qualidade em campo e a qualidade necessária para a Portuguesa voltar a ocupar o lugar dela de destaque no futebol nacional ou no futebol paulista. Ela vai precisar se socorrer de clubes, de parcerias, para que ela possa realmente ter um time minimamente competitivo. Às vezes a gente está aqui vendo muitos garotos sonham em vestir a camisa da Portuguesa, se destaca aqui na Portuguesa, a maioria sai precocamente, sai com 14, com 15 no sub-15, sub-17, os clubes já levam embora, a gente vê os meninos aí estourando, sub-11, sub-12, sub-13, quando chega no sub-14, 15, que já está quase pronto para começar a mostrar o futebol e vestir a camisa da Portuguesa, aí você vê que o menino se perde, né? Vai embora. A gente não consegue ver por quê. Chega jogador no futebol profissional, quando você percebe, o jogador da Portuguesa foi embora. E sempre a gente ouve essa conversa, você pode confirmar se é verdade ou se é mentira, que foi embora e a Portuguesa não recebeu um centavo. O que acontece esse intercâmbio aí desses meninos da base da Portuguesa, que eles somem, os melhores atletas da Portuguesa vão embora, quando chega no profissional sai, também se a Portuguesa receber nada, o que acontece nesse intervalo aí, Leandro? Você pode explicar pra gente aí um pouquinho? Posso. Assim, a Portuguesa, ela hoje carece de estrutura administrativa e gerencial. Então hoje você vê às vezes atletas sendo colocados para treinarem na base, sem um vínculo definido com a Portuguesa, às vezes sem um contrato devidamente assinado. Muitas vezes você vê também atletas chegarem ao profissional sem a sua situação totalmente regularizada. Então isso demanda obviamente um trabalho interno para que a Portuguesa possa saber quem são os atletas, se todos têm os documentos necessários para estarem vinculados ao clube. Na grande maioria das vezes o que faltou realmente foi organização e controle.
Tá? Mas hoje, inclusive, não só a CBF, como a Federação Paulista, vem disponibilizando, e a própria FIFA, ferramentas de rastreio, onde você consegue rastrear jogadores que você, porventura, tenha formado e que hoje as informações acabaram se perdendo, você mal sabe onde está esse atleta ou para onde ele foi. Então, hoje, a gente já começa a ter ferramentas mais hábeis para conseguir rastrear esses atletas e conseguir cobrar o que é nosso de direito. Recentemente, inclusive, cobramos o percentual que cabe à Portuguesa pela negociação com o Sport Clube de Recife em relação ao atleta que foi da Portuguesa, o Gabriel Xavier, e conseguimos receber uma quantia por isso. Então, quando a coisa ela é organizada, você consegue efetivamente rastrear as informações e, a partir delas, cobrar aquilo que é devido à Associação Portuguesa de Desportos. E esse trabalho, nesses poucos dias que eu estou à frente da presidência da Portuguesa, eu tenho cobrado insistentemente o departamento jurídico e o departamento de futebol para que corram atrás dessas informações. Hoje, a Portuguesa ela precisa voltar seus olhos para a base. Mirandinha, acho que você, sem querer, tocou num ponto muito importante. A sobrevivência da Portuguesa hoje é olhar para a base, é voltar a formar atleta. Esse eu não vou dizer que é um segredo, porque todo mundo tem também essa receita. O Santos tem essa receita e é o único clube brasileiro que eu vejo que sempre está revelando grandes jogadores. Né? Embora o Santos é um bom exemplo na base, vem com gerações e gerações boas na base, desde a época do time de Diego e Robinho, mas recentemente eu vi também, foi divulgada uma notícia de que o Santos Futebol Clube amealhou prejuízos financeiros astronômicos. Né? Se eu não me engano, contabilmente, no balanço do Santos, o último prejuízo foi de mais de 60 milhões de reais. Então, não adianta também só revelar jogador. Você tem que saber trabalhar essa situação dentro do clube. Eu volto a dizer, é responsabilidade, é compromisso com a entidade, com a instituição. É você gastar aquilo que você tem para gastar. E o que fazer com essa base, Leandro, para que essa Portuguesa os seus próprios frutos dentro de casa, com respeito aos garotos que essa Portuguesa tem? Eu converso com a camisa portuguesa, todos os meninos, porque eu trabalho no futebol de base, eu no esporte na rede NGT, que é só na categoria sub-11, 12, 13, a gente leva muito jovem, todo o sonho desses meninos, junto com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, é orgulho de vestir uma camisa da Portuguesa. E esses meninos eles não passam do sub-16, sub-17, os melhores, vão tudo embora. O que fazer, Leandro? Nesse intervalo agora, você que está aqui, pode vir um novo presidente, uma gestão, não sei o que vocês vão fazer, para segurar esses meninos dentro da Portuguesa. A primeira coisa que você tem que fazer é dar estrutura. É dar estrutura para essa meninada e, obviamente, mostrar que o clube tem organização suficiente para que esse menino projete a sua carreira aqui dentro. Porque a Portuguesa ainda tem uma marca fantástica, a Portuguesa é uma camisa tradicional, ela tem uma camisa de muito peso. E isso acaba atraindo realmente muitos meninos para cá. O problema é que, à medida que o menino vai passando de categoria por categoria e vai subindo, ele começa a enxergar lá na frente que a Portuguesa, quanto mais ele se aproxima do profissional, menos estrutura ela dá. Menos estrutura ele terá. Então isso faz com que o jogador acabe perdendo motivação e querendo até sair. Então hoje o que a Portuguesa precisa dar é segurança. A Portuguesa precisa mostrar que ela é suficientemente organizada para que esse atleta fique aqui, para que ele saiba que o clube dará para ele toda a estrutura para que ele vire profissional e que a Portuguesa possa servir como uma grande vitrine para esse menino. Para isso você precisa ter organização. Esse é um ponto fundamental. Você tem que ter organização interna suficiente para mostrar que o seu terreno é fértil e que seu terreno é seguro. E quando eu falo organização, desde do estacionamento do clube até a forma como você trata o seu centro de treinamento. E trabalhar a base hoje, com a marca da Portuguesa, não me parece ser algo muito difícil. O que você precisa é ter a base como prioridade. Algo que até hoje o que a gente via era profissional ser tratado como prioridade, muitas vezes pagando salários incompatíveis com o tamanho do clube e tendo campanhas pífias, campanhas que a gente luta para não cair ou briga muito para tentar se classificar e no final a gente acaba não conseguindo atingir nossos objetivos. Então hoje a gente precisa olhar um pouco mais para a base.
A Portuguesa precisa olhar para o futuro. E para olhar para o futuro, ela precisa olhar para o seu futebol base. Depende sempre do clube de futebol. Depende da maneira como você lida com esse interlocutor, digamos assim. Ele tem que ser uma pessoa que tem que trabalhar fundamentalmente o atleta. O empresário, ele está lá para gerir, ou deveria estar, né, lá para gerir a carreira do atleta, para procurar algo que fosse melhor aos interesses do atleta. Então não adianta o clube se iludir imaginando que esta pessoa ou esta figura vai ser alguém que vai zelar pelos interesses do clube. Não irá. Então esse é o primeiro erro de conceito que a maioria dos clubes de futebol comete. A gente não pode achar que o empresário vai ser o nosso melhor amigo. Então o clube, ele precisa primeiro se posicionar e saber como é que ele tem que lidar com o empresário. Eu acho que a partir do momento que essa relação fica muito clara, ela passa a ser mais saudável. E no segundo momento volta em tudo aquilo que eu falei durante esse nosso bate-papo. A partir do momento que o jogador enxerga potencial suficiente no clube para alavancar a carreira dele, o empresário deixa de ter tanta importância com relação às decisões do atleta. Então a gente tem que trabalhar o atleta, a gente tem que esquecer um pouco do empresário. O empresário atrapalha se o clube permite. E o empresário ajuda se o clube permite. Como evitar aquele jeitinho que a gente sabe que não, estou falando de português, evidentemente, estamos falando do futebol brasileiro, na base, como evitar aquele jeitinho que você vê que o menininho tem jeito, o outro não tem, e a menininha está jogando lá porque teve um jeitinho e o outro não tem. Como evitar isso aí no futebol? Olha, é o que eu falei, o atleta, o jovem atleta da base, ele tem que primeiro ter um espelho, né? É poder enxergar um futuro, enxergar possibilidades, e enxergar que esse clube pode ser o trampolim para a carreira dele. É a primeira coisa na base. A base teria que ter um grande nome que tenha sido ligado à Portuguesa e que ao mesmo tempo tenha tido uma grande carreira no futebol nacional e até no futebol internacional. Esse é o primeiro passo. Porque o menino, quando estiver treinando, ele vai estar treinando e olhando para aquele atleta que é o espelho dele, que será o primeiro espelho dele dentro do clube. E depois é você trabalhar o clube internamente para que ele seja organizado e possa efetivamente fazer com que o atleta queira estar aqui e queira ficar aqui. Eu acho que esses são pelo menos os caminhos iniciais, é o pontapé inicial para a gente começar um trabalho, Leandrinho. Porque hoje na Portuguesa, tudo que a gente for fazer, nós vamos ter que começar do zero. Então tá. Ó, Leandro, e hoje você é o cara que conhece todos os problemas da Portuguesa, né? Hoje você viu os funcionários aí reunidos com você, conversando com eles também acreditando no seu potencial. Hoje, o que você aconselharia para as pessoas que vai vir, você que está aqui dentro, e vai ser, com certeza, uma pessoa muito importante nas que vão dirigir a Portuguesa, o que você falaria para eles hoje? Primeiro, o comprometimento e a dedicação com o clube, incondicional e acima de qualquer outro interesse. Esse é o ponto de partida e a premissa fundamental para quem quiser estar à frente de um clube da grandeza da Associação Portuguesa de Desportos. Eu acho que o segundo ponto, responsabilidade. A pessoa que estiver aqui, ela tem que ter responsabilidade. Eu acho que esses são os dois pontos. Porque hoje eu ando muito e o jovem que hoje toma conta dos negócios dos pais que antigamente ajudou a construir tudo isso, não tinha dó, né, de pôr dinheiro aqui, hoje não quer mais pôr dinheiro na Portuguesa porque não tem credibilidade e isso tem que resgatar, né? Eu acho que o primeiro passo é resgatar a credibilidade da Portuguesa para que todos possam ajudar a Portuguesa, até porque tem muita gente que pode ajudar a Portuguesa e gosta da Portuguesa, né? Sem dúvida, Mirandinha, mas é o que eu falei. Quando eu digo a palavra responsabilidade, a partir do momento que você vê que o gestor máximo da entidade é responsável, aplica bem os recursos do clube, que hoje não são muitos, infelizmente, você gera credibilidade. Então, a credibilidade, para mim, ela é consequência de um trabalho digno e responsável. Então, quem vier para estar à frente do clube, sendo uma pessoa responsável com os interesses da agremiação, da nossa Associação Portuguesa de Desportos, com certeza vai gerar credibilidade suficiente para trazer de volta para cá pessoas que podem verdadeiramente ajudar o clube. Bom, aí, muito obrigado, Leandro, por estar junto com a gente aqui no programa Orgulho Celusa, por nos receber, ficar um tempinho bem sentado aqui, tomei seu tempo, mas é que o telespectador estava precisando saber, a
estava ansiosa. E agora também todo mundo vai ficar te conhecendo, né, na TV, porque é um bom nome. Nossa, Leandro, gente boa, gente boa. Nossa, esse vai, esse tal. Sabe, aquela expectativa da comunidade estava muito grande em cima de você. Tá aí sua explicação, muito obrigado por estar junto com a gente. E precisando da gente de alguma forma que pudemos ajudar, pode contar que a gente estaremos sempre presente aqui junto com você. Grandinha, eu que agradeço, foi uma honra ter participado do programa. A todos os seus telespectadores, saudações rubro-verdes, e eu espero de coração que a gente consiga e que o que tiver ao meu alcance eu farei para tirar a Portuguesa dessa situação e voltar a ser grande, tanto dentro quanto fora de campo. Muito obrigado.